Então, o meu objetivo com essa palestra foi trazer razoabilidade e consistência para a discussão a respeito da IA generativa, porque tem uma questão muito importante. Não é o que a tecnologia é capaz de fazer, mas é o que a gente é capaz de fazer com a tecnologia. Então, por mais que a IA generativa tenha muito potencial e possa fazer muitas coisas e acontecer, e meu Deus, todo mundo fica ou com muito medo ou muito empolgado, achando que vai ser a próxima grande revolução, a gente tem que, na verdade, lembrar que nenhuma tecnologia ela é determinista. É a sociedade que vai dizer qual que é a aplicação daquela tecnologia. Então, para isso, eu trouxe alguns dados que falam sobre o cenário no qual chega a IA generativa. A gente está falando aqui no Brasil, né, de um país que 12% dos graduados são analfabetos funcionais. Então é um número aterrador. Das pessoas formadas no ensino médio, 17% são analfabetos funcionais. Quando a gente olha para a capacidade de diferenciar fato de opinião, quase 70% dos jovens não conseguem fazer essa distinção. Então, quando a gente fala de uma tecnologia que mimetiza o pensar humano, mimetiza, ela não pensa, ela mimetiza e ela gera conteúdo. Imagina essa tecnologia chegando nesse ambiente onde as pessoas não têm capacidade de lidar com ela. Então foi isso que eu quis trazer um pouco pra gente dar uma seguradinha aí nessa ideia futurística de que a tecnologia em si só vai fazer grandes revoluções. Vai fazer revoluções, mas nós vamos fazer com ela, não ela sozinha. Olha, qualquer novidade gera medo, né? E quando a gente fala de uma inovação tecnológica que vem para dar ganhos de produtividade, ela naturalmente vai ter um impacto no mundo do trabalho. É assim desde sempre, gente. Desde que o ser humano começou a criar os primeiros artefatos para lidar com as coisas e conseguir fazer a cerâmica, ele estava inventando uma tecnologia para ganhar tempo e aí conseguir aumentar a produtividade. Mas em termos de modelos econômicos, a inovação ela vem para aumentar a produtividade. Então, se a gente pega, por exemplo, a Revolução Industrial, o que foi aquilo? Senão os artesãos não tendo mais o trabalho deles esse trabalho sendo substituído por máquinas. Então, isso sempre acontece. Então, naturalmente, quando chega a IA generativa, as pessoas ficam com medo. Poxa, eu vou perder o emprego. Muito provavelmente, algumas funções elas vão deixar de existir porque faz parte do processo evolutivo, da mesma forma que não existe mais datilógrafa. Não existe datilógrafa, porque não precisa de alguém para ficar datilografando, né? Um datilógrafo, enfim. Então, essas coisas elas vão mudando mesmo e não tem muito o que fazer, você não consegue parar a tecnologia. O que acontece com a IA generativa, que eu sempre chamo a atenção, é que ela vem e ela impacta em um ambiente, em um tipo de trabalho que até então ele era protegido pelas revoluções tecnológicas, que é o trabalho intelectual. Então, quando a gente fala de um digital chegando para melhorar a automação numa fábrica, todo mundo legal, é o trabalho operacional, você não, né? A opinião pública ela não fica tão oriçada porque não está mexendo com o trabalho dela. Agora está. Eu acabei dando um grande contexto, mas para responder a sua pergunta, eu acho que, inclusive tem estudos mostrando que as pessoas estão ficando com menos medo da IA agora porque elas começaram a trabalhar com IA e elas viram que aumentou a produtividade, que aí é o que eu queria falar. A IA generativa, ela é uma tecnologia que ela não é só uma tecnologia de automação. Tem dois tipos de tecnologia. É de inovação, né? Automação, onde você substitui aquele trabalho, e a de aumento, onde você aumenta as capacidades da pessoa. Então a IA generativa, ela aumenta as capacidades das pessoas. Então as pessoas começaram a usar, viram que não é tão assim, e aí começaram a ficar um pouco mais tranquilas. Mas em termos de comunicação, o que eu diria que é muito comum quando chega uma inovação, as empresas, gente, elas querem fazer estardalhaço, elas querem gerar notícia. Então o que vai acontecer? Vai substituir todos os profissionais? Ah, não, vai resolver todos os problemas do mundo. Não é assim, a gente tem que ter um pouco de razoabilidade nessas discussões e descer um pouquinho né, aqui para a terra e, como eu falei na primeira pergunta, entender o contexto no qual chega a tecnologia. O Brasil, ele, em processos de inovação, salvo algumas indústrias muito específicas, bancária, o agro, o Brasil ele fica um pouco para trás, assim, mas tanto que você vê essas grandes LLMs, a gente teve recentemente um grande anúncio, inclusive, da Abra em parceria com o Google para a criação do Gaia,
que é um LLM que é adaptado à linguagem brasileira, à língua portuguesa, né? E ao contexto brasileiro, que é mais importante, né? Porque a língua também é cultura, ela carrega isso. Mas, enfim, o que a gente tem hoje é um ecossistema de startups que está criando coisas muito legais. Isso só da própria iniciativa mesmo, a partir de LLMs até então externos, né? Agora essa parceria pessoais, a gente tem um LLM brasileiro que é a Maritaca, então a gente está fazendo coisa, mas são coisas descentralizadas. Com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que o governo lançou recentemente, de investimento de 26 bilhões de reais no período de 5 anos, a gente tem um caminho mais estruturado para chegar num desenvolvimento heterogêneo da indústria. Mas uma coisa é o plano, outra coisa é o que vai acontecer. Então ainda a gente tem que ver o que vai sair daí. Eu não vou me arriscar a responder porque não é meu campo de pesquisa, eu não sou pesquisadora na área de direito, mas o que eu vou trazer é que assim, a IA, ela escancara pra gente os nossos problemas sociais e os nossos problemas de viés. Então, quando a gente tem interações isoladas com as pessoas, a gente não tem noção do tamanho do machismo na cultura brasileira, do racismo, enfim, dos diversos tipos de preconceito. Como a IA ela é treinada a partir de conhecimento e conteúdo produzido pela sociedade, e ela junta tudo isso, fica muito escancarado. Então, acho que é uma ótima oportunidade mesmo, não só para a gente discutir como usar a tecnologia nesse contexto, mas para a gente, como sociedade, pensar quais são os valores que coletivamente a gente está construindo. E a gente tem uma ação muito próxima do Congresso. A gente já esteve em muitos encontros com os parlamentares, a gente já apresentou para os parlamentares sugestões da indústria de IA, da primeira versão que tinha o PL 2338, que ele vinha muito restritivo para o processo de inovação. A gente mandou lá um conjunto, se não me engano, de 120 questões, entregamos pessoalmente na mão do relator do projeto. Isso teve um efeito. Houve uma absorção, né, de algumas das nossas sugestões, mas também a gente entende que um processo de regulação ele é super complicado porque ele tem que ouvir todos os representantes da sociedade, né? Então a gente está sempre muito próximo, construindo diálogo. A gente, além de ter uma vice-presidente de Relações Públicas e Institucionais lá em Brasília, que é a Juliana Natrielli, a gente tem o Luiz Prado, que é nosso conselheiro consultivo na Ábria, que ele está criando muita interlocução com Brasília, né? Já participou inclusive de audiências públicas. Tem um dado interessante, que lembra que eu falei do PBIA? São mais de 26 bilhões de reais em investimentos previstos para os próximos 5 anos. E aí tem o temor, né? A IA vai substituir o ser humano, vai acabar com o trabalho, tudo isso. Só que vocês sabem qual é o principal problema, o principal desafio, na verdade, para a aplicação do plano? Gente capacitada. Não existem profissionais capacitados no Brasil. Então, existe um termo que chama déficit de mão de obra em tecnologia. Tem esse déficit de mão de obra que significa a quantidade de vagas abertas que não são preenchidas por falta de profissionais. Esse número oscila em torno de 500 mil postos anualmente, desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu trabalho com o universo de tecnologia. E com o IA, que é uma indústria que, apesar de antiga, não é nova, a IA generativa é nova, mas a inteligência artificial é super antiga, com a IA a gente tem ainda menos profissionais capacitados. Então, tem uma pesquisa do NIC-BR que fala sobre a importância de profissionais capacitados. E é aí que a Ábria entra com um projeto para criar uma referência para mulheres e meninas que podem ver a inteligência artificial como uma alternativa de carreira, uma carreira emancipatória, porque elas não enxergam isso. Hoje, um pouquinho mais de 16% dos graduados em tecnologia são mulheres. É muito pouco. Não é um problema, a mulher não é que ela não consegue chegar no topo, ela não consegue nem entrar.
ela nem sabe que ela pode entrar, esse mercado não é para ela. E quando a gente fala especificamente de habilidade de IA, a cada 10 pessoas que dizem ter habilidade de IA, só 3 são mulheres. Então, o nosso objetivo é criar esse referencial para que mulheres e meninas vejam essa carreira como possível. Esse projeto ele é subordinado ao Comitê Futuro do Trabalho e Educação, que eu criei e presido na Abria, e ele começa num formato de um livro, onde a gente vai contar a história de 10 mulheres e meninas que estão construindo a indústria de IA no Brasil. A gente quer pegar mulheres das 5 regiões, de vários níveis hierárquicos, exceto aquelas que estão no topo. Porque a gente quer mostrar que a IA ela é um caminho para quem quer ser uma dev, para quem quer ser uma gerente, para quem quer ser uma analista. Porque quando a gente coloca pessoas que são muito destaque, talvez a gente não crie essa referência, essa conexão. Então a gente acabou de lançar esse projeto, a gente está com 2 iniciativas em aberto, uma delas é a de conhecer a história dessas meninas, então a gente tem um formulário aberto, vocês encontram ele no elasnaia.com.br. Tem um formulário onde você ou se apresenta ou apresenta uma mulher que trabalha com IA que você admira. E a gente também está com a captação de patrocínio aberta. Então, empresas que tenham aí um verdadeiro interesse em investir em inclusão e diversidade, tirar da parede, sabe? E colocar na ação, a gente está esperando vocês. É só entrar em contato com a gente, os contatos estão lá no site. Os conteúdos, os eventos, eles trazem muito o que está lá, longe. Eu falei, né, dos dados das pessoas que não são analfabetos funcionais no Brasil. E tem um outro dado muito importante, também do INAF, que deu esse mesmo resultado. 25% das pessoas não têm habilidades digitais. Então, eu não gosto muito de falar de futuro, eu gosto de falar de presente. Vamos trazer toda essa potência, tudo isso que tem de possibilidade para o hoje. Então, a gente tem muito trabalho de inclusão social, de educação, de preparo de base para a gente chegar nesse futuro dos agentes de IA que ainda está em discussão e que é legal, mas vamos descer a régua, vamos esquecer, não vamos esquecer que a gente está numa bolha, a gente tem que dar uma furadinha nessa bolha e entender que o Brasil é muito maior do que só o que a gente vê nos eventos de tecnologia.